Quero aproveitar que vocês puxaram o fio até para trazer a discussão também que está prevista na nossa pauta hoje, que é essa busca de influência de Arthur Lira cada vez mais tentando ocupar espaço em bancadas que são interessantes para ele, como a do PL, que tem 95 parlamentares, justamente para pavimentar essa sucessão de Lira com um nome que ele indique, com alguém que de alguma forma vai ajudar a manter a influência dele viva ali naquele espaço. Só que isso está gerando um movimento complicado para o governo federal, porque ao acatar e a atender essas pautas, principalmente aquelas de costume que vêm da oposição, isso encurrala o governo de alguma forma. E também acaba passando um recado indireto, ou até mesmo direto de Lira, para o presidente da República, para o Palácio do Planalto, para a articulação do governo, hein, Gustavo Segré? Sim, e a pressão é notória. Dá a sensação de que teve aquele jantar entre o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, e o presidente da República, Lula. E depois teve um encontro entre o presidente Lira com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sensação que fica é que o segundo encontro foi, não sei se mais produtivo, mas com certeza que colocaram na pauta questões que estão complicando um pouco ao governo. E a pauta que está sendo colocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Lira, está de alguma maneira acuando em alguns setores, em algumas pautas, ao governo nacional. O governo não está vitorioso hoje no Congresso, nem na prioridade das pautas e muito menos no resultado das eleições que são feitas e nas votações que são feitas. Então, eu não sei se na primeira reunião não foi uma reunião que agradou a Lira, e a segunda reunião com Bolsonaro sim, ou a segunda reunião com Bolsonaro agradou mais ao Lira e por isso está mandando recados através das armas que ele tem, pautas e votações. O que você acha, Piperno? Eu acho que a gente tem que considerar que Arthur Lira, por exemplo, foi um ativo apoiador do presidente Bolsonaro na última eleição. Então, essa proximidade, ela não surpreende. O que é o que não é tão, assim, certo imaginar é que Arthur Lira vai em algum momento se tornar um incondicional aliado do presidente Lula. Né? E isso que seria surpreendente. É óbvio que eles têm interesse em comum, é óbvio que os dois já conversaram muito sobre o que fazer e quem apoiar na eleição para presidente da Câmara, porque é o que o Alan disse, o Lula tem todo, enfim, o interesse em ficar bem com o próximo presidente e o Arthur Lira em preservar o seu protagonismo. Então, há sim um casamento, ou a possibilidade de um casamento por interesse, flagrantemente por interesse. Agora, a proximidade dele é com o presidente Bolsonaro. O que você acha, Gani? Eu vejo que ele tem essa proximidade com o presidente Bolsonaro, mas não é uma afinidade ideológica muito forte. É muito mais movida por interesses políticos circunstanciais, Evandro. Ele sente o enfraquecimento do governo atualmente, principalmente pela área econômica, né? A disparada do dólar, uma insatisfação por parte da sociedade em relação à política só visando a arrecadação. Então ele sente esse momento, sente também as derrotas nas pautas de costumes relacionadas ao governo, e aí ele pende mais para o lado do Bolsonaro porque ele vê mais chance. Agora, se o cenário mudar, o tabuleiro mudar e o governo, né, estiver mais favorável, ele acaba migrando para o outro lado. É uma raposa muito inteligente. Como é que você vê essa inteligência apontada aqui pelo Gani, hein, Zé? Nessa estratégia que está sendo montada por Lira e que é acompanhada passo a passo e com preocupação pelos integrantes do governo federal? Eles estão encurralando o governo, encurralando o presidente Lula, pegando apoio em vários setores e tenta aí uma união difícil, mas que não é única na história da política brasileira, reunir para a eleição da Câmara bolsonaristas e petistas. Né? Ele está fazendo esse movimento. Ele tem direcionado para um setor e direcionado por outro. Mas aí, Alan, você falou da contingência política, a gente não pode esquecer nunca da base do parlamentar. É lá que ele faz política. A base dele é Alagoas. E ele começou no governo Lula numa disputa com o Renan Calheiros. Aí eu te pergunto, cadê o Renan Calheiros? Desapareceu. Quem está aparecendo aí? É o Lira.
tá bom que o filho do Renan é ministro e tal, mas o Renan Calheiros mesmo desapareceu. E lá em Alagoas, o Renan já ocupou o lugar do PT, que é a maioria lá. E o Lira tem que ser Bolsonaro, tem que ser do outro lado, né? E ele vai tentar o Senado por Alagoas. Aqui eu vejo claramente, a gente conversa muito com parlamentar, em cafezinho e tal, e eles só discutem a região deles, o Estado é que é importante, né? E alguns deputados, como por exemplo foi Inocêncio de Oliveira, que um parlamentar nacional conhecido, e lá em Pernambuco era reeleito simplesmente, não tinha possibilidade de virar governador ou senador, enfim, existem alguns parlamentares, e o Lira está esse parlamentar. Que é um parlamentar nacional querendo assumir o protagonismo em Alagoas. Sim. Eu já perguntei, e aí, depois dessa presidência, Lira continua forte, ele está cultivando adversários na Câmara. Ele já tem adversários fortes, que não saem, não colocam a cabeça de fora, muito de fora, colocam um pouco, porque sabem do poder dele, né? Mas ele já tem adversários fortes aí. Me disseram que depois ele vai para o Ministério da Saúde. O PP é louco com a saúde. Não sei, quer dizer, eu sei por quê. Não é bom falar por quê que o PP adora tanto o Ministério da Saúde, mas não é para melhorar o SUS, melhorar a saúde do brasileiro, não. É orçamento. E aí ele poderia ir para o Ministério da Saúde ou mesmo criar uma frente parlamentar, que é a fruta da estação. O que foi? Não, só uma coisa. A gente tem que... Convenhamos também que a República de Alagoas, ela gosta de protagonizar os debates públicos nacionais aqui, né, Zé? Isso foi bem apontado por você. É a política local... Mas cadê o Renan? Hã? Cadê o Renan? Sumiu. Já teve presidente da República. É a política local que respinga e sai pulverizando a nacional. Fala, Paulo. Mas o Zé Maria tocou num ponto muito bom. Aliás, Alagoas agora não fica dividido só entre o eixo Lira-Calheiros. Agora vai surgindo uma terceira via do do prefeito JHC e o relator também de toda aquela questão que a gente discutiu há poucos dias aí lá no Congresso, no Senado, sobre desoneração, inclusive, né? Mas, veja, o Zé Maria tocou num assunto que a gente já discutiu aqui algumas vezes, e algumas semanas atrás parecia maluquice você aventar a possibilidade do Lira se tornar ministro. E eu falei sobre isso aqui. Porque, veja, em política a gente já está escaldado o suficiente para saber que as mais malucas alianças acabam acontecendo. E aí o Zé Maria, ainda mais no Brasil, o Zé Maria lembra muito bem do poupudo Ministério da Saúde, cobiçado por muita gente, e é óbvio que, terminado o mandato de Arthur Lira, Lula precisando fazer uma reforma ministerial, isso entraria na mesa de negociações, e óbvio que os olhares de Arthur Lira disparados para isso seriam olhares assim de Dia dos Namorados, no mínimo. Com aquela tela de corações que a gente montou para o Bruno Pinheiro. O senador, desculpa, de Alagoas, que eu citei, era o senador relator da questão das blusinhas.